seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode cantar isso comigo nessa noite? Você pode cantar que você não vai ser abalado. Sopram os ventos e vêm as tempestades, mas aqueles que têm os seus pés firmados na rocha, eles não se abalam. Você não vai se abalar, porque maior é o seu Deus. Maior é o seu Deus. Maior é o seu Deus. Vamos cantar mais uma vez, confiando. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Eu sei que tu me guardas. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Sabe, queridos, existe um lugar em que nós devemos sempre estar. Quando nós acessamos esse lugar em adoração, queridos, o Senhor começa a trabalhar em nosso favor.
quando nós nos colocamos na presença do Pai e nos derramamos diante dEle, Ele começa a ministrar aos nossos corações, de modo que nós não olhamos mais para a tempestade que está no nosso barco, nós não olhamos mais para os diagnósticos humanos que estão sendo liberados sobre nós, porque o que vai prevalecer na minha e na sua vida é a palavra liberada do Senhor sobre nós. Nós andaremos que nem o salmista Davi no Salmos 23, declarando que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Nós andaremos declarando que Ele nos faz andar pelos verdes pastos, que nós alcançaremos as águas tranquilas, que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Sabe, queridos, a palavra vai nos dizer em Atos que Paulo e Silas se encontravam presos na prisão, encarcerados, mas eles não olharam para a situação do cárcere, mas eles começaram a adorar ao Senhor. E esse lugar que eu estou querendo te levar nessa noite é um lugar de adoração, é um lugar de rendição, é um local onde nós nos entregamos completamente ao Senhor, não olhando para os diagnósticos humanos, as sentenças liberadas sobre as nossas vidas, mas adorando ao Senhor, porque quando nós damos graças a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele começa a trabalhar em meu e seu favor. Sabe, queridos, e quando nós começamos a adorar como Paulo e Silas, as correntes começam a cair, as portas das cadeias começam a se abrir, porque existe um terremoto santo sendo liberado em meu e ao seu favor, existe um vento sendo soprado que abre-se as águas, existe um poder sendo manifesto que ressuscita mortos, existe uma palavra liberada que gera vida. Eu não sei qual foi o diagnóstico humano que você entrou nessa noite, aqui neste lugar, mas o Senhor está falando: confia em mim, descansa em mim, renda-se a mim, confia que eu estou trabalhando em seu favor. Sabe, você tem que descansar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar das emoções, porque o meu Deus vive, Ele não perdeu o controle, Ele é aquele que é vitorioso nas batalhas, Ele é aquele que jamais perdeu uma batalha, Ele é conhecido como Jeová Jireh, o Deus que tudo provê, Ele é conhecido como Jeová Rafa, aquele que cura, Ele é conhecido como Jeová Tsidkenu, a sua justiça, Ele é o Jeová Nissi, Ele é a sua madeira. Então nessa noite, por mais um instante, comece a declarar que Ele é vitorioso, que Ele jamais perdeu uma batalha, em nome de Jesus. Para você aqui neste lugar, levante a sua mão e comece a declarar a sua cura, a sua libertação, a sua salvação. Se é você que está assistindo pelo YouTube, receba aí a sua vitória em nome de Jesus. Toda retinopatia diabética seja repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, condenação revogada. Nós declaramos que nenhuma sentença humana prevalecerá sobre o decreto celestial que há sobre a sua vida. Amém? Fibromialgia, nós declaramos a cura. Joelho esquerdo, nós declaramos toda dor no joelho esquerdo, toda dor na patela, toda dor no tendão seja curada em nome de Jesus. Cirrose, Pai, nós declaramos a libertação dessa pessoa, a cura completa em nome de Jesus. Depressão, Pai, visita a mente, essa pessoa ela é sua filha, nós declaramos que a alegria do Senhor é a força dela, acalma as emoções em nome de Jesus. Dor lombar, nós repreendemos toda dor nas costas, toda hérnia, nós repreendemos em nome de Jesus. Chagas e diabetes, Senhor, nós declaramos a cura. Nenhuma chaga, nenhuma diabetes tem poder para prevalecer sobre o nome de Jesus. Catarata, nós declaramos a cura sobre os olhos dessa noite. Nós declaramos olhos abertos, curados, olhos limpos em nome de Jesus. Infecção pulmonar e infecção urinária, Senhor, toda infecção, nós damos uma ordem, sai agora desse corpo em nome de Jesus. Toda pessoa que se encontra enferma neste lugar seja curada em nome de Jesus.
viagem internacional. Nós declaramos: aquele que está aguardando uma liberação de documentos, não só de viagens, mas de escrituras de imóveis, aquilo que você está necessitando, que depende de uma assinatura de documento, o Senhor está liberando nessa noite. Ele está entrando com a caneta de ouro e está assinando a sua vitória em nome de Jesus. Alzheimer e demência, Pai, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus. Libera uma ordem, Pai, restaura a saúde. Não há Alzheimer e demência, não pode prevalecer sobre a vida que há em Cristo Jesus, amém? Otite, toda inflamação no ouvido, toque no seu ouvido nessa noite. Você que está nos assistindo, toque no seu ouvido nessa noite. Receba o toque que cura. Nós declaramos a cura completa sobre os seus ouvidos nessa noite em nome de Jesus. Liberação de dívidas. O Jeová Jireh está entrando com provisão. Aquele que é o bom mordomo está entrando com a providência na sua vida em nome de Jesus. Nós declaramos a quitação. Nós declaramos a provisão para a quitação dessas dívidas em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pelo YouTube, os pedidos de oração. A Eline pede oração pela libertação de Nelma de vícios e opressão. Eu quero não só declarar a libertação sobre a vida da Nelma, mas sobre aqueles que estão sendo opressos por toda a corrente de vícios de pornografia, todo vício em álcool e drogas, seja liberto nessa noite em nome de Jesus. A Elda pede por oração de cura de fibromialgia. Nós já oramos, já declaramos a sua cura, Elda, em nome de Jesus. A Gilda pede oração pela sua mãe, a Zazá e o Cláudio, que estão em cadeira de rodas. Senhor, nós declaramos e demos ordem não só sobre a vida delas, mas sobre também a vida do Helder. Ei, em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, em nome de Jesus, levanta e anda. As forças sejam restauradas em nome de Jesus. Pelo bebê Benjamin, que está com enfermo, nós declaramos a cura do Benjamin. O deferimento de causa na justiça, em nome de Jesus. Pelo Benício e Derek, a dona Luísa, que estão em tratamento de quimioterapia, nós declaramos a cura. Que todo câncer seja remido agora em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. A Cláudia e a Elza pedem oração pela saúde delas. Cláudia, Elza, sejam curadas. Receba um toque. A mulher do fluxo de sangue disse que só bastava um toque no Senhor. Ei, nessa noite eu declaro: receba o toque que libera a virtude sobre a sua saúde em nome de Jesus. A Neide pede oração para o Senhor abençoar a vida profissional do seu filho e pela reunião de avaliação de inventário na próxima sexta. Pai, toma esse filho da Neide em tuas mãos, Senhor. O Senhor possa abrir as portas de emprego para ele. O Senhor possa conduzir essa reunião de inventário. Que venha haver em nome de Jesus uma divisão equânime e justa entre os irmãos, entre os familiares, e que não haja contenda entre a família em nome de Jesus. Josélia Neto, Benício está no hospital com muita tosse. Nós declaramos a cura do Benício em nome de Jesus. A Ellen Caetano pede oração pela saúde do seu pai Sebastião. Ele está necessitando de um milagre. Ei, a palavra vai nos dizer que Lázaro já estava há 4 dias mortos. E bastou uma palavra, bastou que eles crescem para ver a glória de Deus. E eu quero declarar que em nome de Jesus o Sebastião está sendo alcançado pela glória de Deus. Se você crê que o Sebastião está sendo alcançado pela glória de Deus, dê um glória aí no seu lugar. Você que está na sua casa, dê um glória. Receba a cura, receba o poder de Deus. Essa é a noite da sua vitória, amém? Aleluia. Você que está com o seu prospecto, levante ele nessa noite. Você que não tem, a nossa equipe estará passando. Nós estamos aqui na primeira, na segunda, na terceira, eu não sei qual é a semana, mas eu sei que o Jeová Jireh, o Deus que provê, está entrando com a providência necessária. O Deus mais que bastante está vindo superabundar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, tocando no seu físico, agindo na sua família, operando na sua vida ministerial, trazendo uma cura integral. Eu creio, porque o meu Pai, Ele jamais falhou. Ele está aqui, vai manifestar a glória dEle nas nossas vidas, amém? Vamos orar. Pai, olha esses prospectos, olha esses pedidos. A Tua palavra nos diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. E nós estamos aqui, Pai, insistente, batendo na Sua porta, crendo que o Senhor está olhando, Pai, para a nossa vida espiritual, crendo que o Senhor está curando-nos emocionalmente, trazendo um toque sobre a nossa vida física, restaurando a nossa vida financeira, restaurando a nossa vida familiar, curando o nosso ministério perante o Senhor, agindo com uma cura integral, porque agindo Deus, quem
impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, Pai, vem mais uma vez e age em nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia! Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, pessoal. Boa noite. Você já disse boa noite à pessoa que está ao seu lado? Já disse como ela está elegante? Glória a Deus. Que privilégio poder falar sobre esse tema tão especial, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Amém? Diz o seguinte: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Repita comigo: seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Repita comigo: porque o Senhor ama quem dá com alegria. Gente, que privilégio. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos na casa do tesouro. Já pensaram nisso? Que nós estamos na casa do tesouro? É forte, né? Trazei todo dízimo à casa do tesouro. Nós estamos na casa do tesouro. Então é aqui onde Deus faz proezas, né? Bem, esse texto ele é muito forte e fala muito comigo, porque diz a palavra, não com constrangimento, não é uma barganha. Ainda que Deus nos permita prová-lo, que está lá no livro de Malaquias, fazei prova de mim, diz o Senhor. Mas alegrar o coração de Deus é dar liberalmente com o coração alegre, né? Coração alegre. E repreenderei o devorador. E também fala que lá no texto de Malaquias, que dela vos venha maior abastança. Bem, às vezes a pessoa se pergunta, por que eu não estou recebendo? Por que eu não estou sendo abençoado? Será que você está entregando a Deus? Será que você está fazendo deste momento um momento de alegria, de satisfação? Então, é forte. Deus, Ele sonda os nossos corações. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque a medida em que medis, vos medirão a vós. Então, quando nós entregamos, aí quando o pastor Paulo me pediu para fazer esse momento, eu falei, mas sobre o que eu vou falar? Gente, é falar sobre a nossa vida. É falar sobre o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Repita comigo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é a promessa de Deus. Se isso não está acontecendo na nossa vida, alguma coisa está errada. E com certeza não é com Deus. Deus é quem sonda os corações. Então, Ele sonda os nossos corações. Ainda que venha, a gente
o dia mau vem, mas Deus, Ele nos supre. Deus, Ele nos... Naquele texto, né, como a gente bem conhece, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Então, quando a gente confia em Deus, então a enfermidade tem que sair, os problemas têm que sair, está em consonância com a vontade de Deus, está alinhado, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, quando nós nos alinhamos a Deus, buscamos a sua face, então isso tem que ser algo certo nas nossas vidas. Então, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará. Com alegria. Então, se a pergunta que eu deixo essa noite é: será que você estaria preparado para ter o maior dízimo da igreja? Pensa, não responda. Na verdade, responda a você mesmo, a você mesma. Você estaria preparado para ter o maior dízimo da igreja? E você devolveria a Deus, porque é assim que diz, né? Trazei todos, é devolver um pouco do muito que Ele tem nos dado. Você devolveria esse pouco do muito que Ele tem nos dado com alegria? Então, se você não está preparado para estar no maior dízimo da igreja, então, que você, Senhor, faça essa oração. Senhor, sonda o meu coração, que eu venha me desprender e confiar, que todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza seja aniquilado na minha vida, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata, né? Então, não faz sentido a gente viver uma vida de mesquinharia. Deus tem o que há de melhor para nós. Está escrito: se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, tome posse disso. E da próxima vez, se um dia você for convidado a falar aqui sobre o dízimo, que você venha refletir sobre a sua vida e lembrar, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso é coerência, está em consonância com a vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por essa palavra, te louvamos por este momento. Que o Senhor venha repreender o devorador, em nome de Jesus, e quebrantar os nossos corações, em nome de Jesus. Que ninguém venha dar com peso, mas com alegria, em nome de Jesus. Os oficiais vão estar passando, e faça desse momento um momento especial. Entregue aquilo que Deus propôs no seu coração. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu
é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão aí? Vamos todos colocar de pé. Mateus 8, versículo 1 ao 4. Mateus 8, versículo 1 ao 4. Amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade. Estamos na tua casa, Pai, para ouvir a tua boa e generosa palavra. Que ela entre em nossos corações e que ela venha produzir frutos em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos o teu reino, o reino de Deus, o reino dos céus, que sara, cura e liberta. Porque nós sabemos que sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. E nós aqui estamos, Pai, porque cremos no teu poder, em nome de Jesus. Você pode, antes de assentar, dar glória a Deus, aí uma salva de palmas, agradecer a Deus. Agradeça a Ele por você estar aqui nessa noite, amém? Sabe, em um dia comum, uma noite comum, uma reunião comum, com pessoas comuns, o sobrenatural se manifesta e tudo muda, tudo se transforma, querido. O que eu sinto nessa noite, mais do que a presença de Deus, é a manifesta presença de Deus. Acredite, aonde há manifesta a presença de Deus, há salvação, cura e libertação. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas a manifesta presença dEle é ativada pela fé, querido. Você tem fé? Não importa o tamanho, amém? Além de mim, tem mais alguém aqui nessa noite que precisa do toque de Jesus? Ah, que bom saber disso. Além de mim, que maravilha. Eu preciso do toque dele. Que texto incrível, queridos. Esse episódio está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus, como nós lemos, mas também em Marcos e em Lucas, o médico. Interessante que quando Lucas relata a situação desse leproso, ele fala que ele estava coberto de lepra. Não era parte do corpo. Ele, como médico, ele fez esse diagnóstico. Ele estava coberto de lepra. Ou seja, o corpo todo tomado por essa doença. Sabe, o tempo que Deus precisa para fazer um milagre é apenas um momento. Repita comigo, um momento. Um momento. E um momento é uma unidade indivisível do tempo. Escute isso, Deus não está limitado a tempo, espaço e circunstância. Deus não está limitado a tempo, espaço e circunstâncias, queridos. É o agir de Deus, é o mover de Deus. Observe que que o leproso não duvida do poder de Jesus. E ele faz uma pergunta: se tu quiseres. Ele não pergunta se tu podes. Jesus, se você tem o poder de me curar. Não, ele falou, se tu quiseres. E Jesus respondeu ele na medida da pergunta. Eu quero. Que coisa mais poderosa, queridos. Foi na medida da pergunta. Muitas pessoas acreditam que Deus pode. Mas a pergunta é, nem todos acreditam que Deus quer. Eu estou aqui nessa noite, queridos, para falar para você, Deus pode e Ele quer. Tem pessoas que, sabe, quer fazer muitas coisas, mas não pode. Não tem condições, não tem capacidade, o braço não alcança, os recursos não alcançam, o poder não alcança. Mas ele não apenas pode, mas ele quer. E ele falou, quero ser limpo. Automático, querido.
A palavra de Deus não fala quanto tempo ele estava nessa condição. E acredite, o ser leproso naquela época era um mal terrível, porque era segregado da família, da sociedade. Ele era isolado. Você tem uma ideia, o leproso, quando ele andava pela rua, ele tinha que sair gritando: leproso, leproso, leproso. Ou seja, cuidado comigo, eu estou me aproximando, saiam de perto. Porque era doença contagiosa. Hoje tem algumas doenças mais contagiosas do que a lepra. A doença da falta do perdão, a doença da autodepreciação. As pessoas não se veem como que Jesus gostaria que elas se vissem. Tem vários tipos de lepra na atual sociedade. Mas as pessoas têm uma roupagem, né? Um jeito de se vestir, redes sociais, e está tudo bem, os likes, né? Tirando as selfies da vida, quando por dentro está leproso, o coração, a alma, os pensamentos, os desejos, as vontades, as compulsões. Jesus não apenas cura, Jesus revela o coração do Pai. Acredite, Jesus não tem prazer na enfermidade, mas Ele sabe que tem um propósito na enfermidade. Acredite nisso, querido. Deus quer manifestar a glória dEle naquilo que você está vivendo hoje, passando hoje. Jesus apenas não curou aquele homem e falou: ei, não conte para ninguém. Vá ao sacerdote, porque na época quem deveria aferir, constatar a cura era o sacerdote. Ele tinha autoridade, validação para falar: ele está curado. Vá ao sacerdote. E ele fala: para quê? Para testemunho, para um motivo, para servir de testemunho ao povo. Isso que você está passando, querido, você está vivendo, que às vezes você está perguntando por quê. Essa não é a pergunta sábia do homem de Deus, da mulher de Deus. A pergunta sábia é: para quê? Para qual propósito? Se você que está aqui nessa noite, você que está aqui ouvindo esse culto agora, participando dele em casa, no trabalho, não importa. Se você já tomou uma decisão na sua vida, a maior decisão da sua vida, que foi essa aqui, ó, dá um passo para: Senhor, eu não quero mais viver a minha vida. A partir de agora o Senhor é o protagonista da minha vida. Eu quero viver a sua vida na minha vida. Paulo falava: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você toma essa decisão, querido, todas as coisas cooperam para o seu bem. E eu vou dizer uma coisa para você, de testemunho próprio: são todas as coisas. A propósito, você não foi chamado para entender Deus, você foi chamado para crer em Deus. Querido, não tente explicar o mover de Deus na sua vida. É Ele que te move, é Ele que direciona todas as coisas. Você tem que saber, como o bispo fala, existe uma mão invisível sobre você, mas verdadeira, real sobre você, querido. E Ele está movendo, está agindo, está operando. Por quê? Porque tem uma graça sobre você, tem uma bondade sobre você tem uma benignidade, tem um favor sobre você. Você já foi aceito. Ei, escute eu falar para você, você já foi aceito, você já foi validado e convalidado pelos céus. Você custou caro para Ele, muito caro. E aquilo ali, ó, salvação, cura e libertação. Eu falei aqui semana passada, muitos de nós entendemos perfeitamente acerca da salvação. Mas aquilo que custou na cruz foi não apenas salvação, mas uma vida no reino de Deus. E reino de Deus, querido, é salvação, cura e libertação. Eu não quero saber o diagnóstico que você tem, qual o problema que você tem. Talvez o seu diagnóstico não é fisiológico, não é orgânico, mas é uma situação emocional. Depois da pandemia, tornou uma febre. Os gabinetes estão cheios de pessoas, mas com a doença emocional, existencial. As pessoas não têm paz. Mas a palavra de Deus fala que Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. A paz que esse mundo não dá, mas também a paz que esse mundo não pode tirar. Não pode tirar. Você tem essa paz? Que independente do contexto, independente das circunstâncias que você está vivendo, você descansar e saber que sobre sua vida há uma graça, um favor, uma benignidade. Esse episódio, como eu falei aqui, está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Sabe, o tempo que Deus precisa para fazer um milagre é apenas um momento. E um momento é uma unidade indivisível. Escute, observe que Ele não duvida do poder de Jesus. Ele apenas não conhece ainda a vontade dEle. Nós sabemos qual é a vontade dEle. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ei, repita comigo: a vontade dEle é boa,
agradável e perfeita. Querido, que pai é esse que tem prazer em ver um filho sofrendo, padecendo uma enfermidade, sentindo dores? Se você está com um problema na unha do pé, querido, todo o seu corpo sente. E Deus quer que você seja íntegro, saudável, pleno sobre a sua vida, que você tenha vigor, tenacidade, energia, força o suficiente para você viver todo o propósito que Ele tem para você, querido. Você não viveu o melhor tempo da sua vida ainda, e Ele sabe que você precisa disso, de saúde. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Eu habito no local, querido. Eu preciso que ele esteja bem, que não tenha vazamento, que ele esteja devidamente protegido. Imagina, Deus sabe que você precisa estar bem, querido, para aquilo que Ele tem para você, para os próximos dias, para os próximos anos. Você tem que estar cheio de vida e de saúde. Amém? A Bíblia fala que logo ficou purificado da lepra. Purificado da lepra. Mas essa mensagem mostra que nenhuma pessoa está longe demais para Jesus. Nenhuma ferida é profunda demais para Ele. Nenhum passado impede o toque da graça. Escute isso. O céu não está em crise. O céu não existe caos. No céu não há enfermidades. No céu a vontade de Deus é perfeita. E por sua graça, seu favor, Ele nos chama, nos convida a vivermos essa verdade, essa realidade dos céus. Deus ama cada um de nós, como só existisse um de nós para amar. Querido, quando eu entendi, que Ele falou: Sandro, você está maravilhado o que eu fiz? Sandro, você vai fazer as mesmas coisas que eu fiz e vai fazer coisas maiores. Meu amigo, isso aí mexeu comigo. Espera aí, Jesus está falando que eu vou fazer as mesmas coisas que Ele fez. E eu vou fazer coisas maiores no poder dele sobre a minha vida. Então não diz respeito a quem eu sou, não diz respeito a quem você é quem Ele é na sua vida. Você tem autoridade, querido, você tem a legitimidade para falar em nome dele. O Evangelho de Cristo, meu amigo, é o testemunho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o testemunho de Cristo. Jesus falou: ei, vocês não estão acreditando quem eu sou? Eu sou Deus, o Filho de Deus vivo. Olha para trás, olha o testemunho. O coxo anda. Um dia eu fui falar isso, eu falei: o surdo ouve, o surdo enxerga. Eu troquei tudo, gente. O coxo anda, o surdo ouve, o cego enxerga. Querido, é o poder de Deus sendo manifesto. A conta de Jesus era: ei, peraí, ele está andando aqui, ele se depara com o enfermo, ele fala: peraí, de onde eu vim não há enfermidade. De onde eu vim não há enfermidade. Segurado. Ele anda mais um pouco, 5 pães e 2 peixinhos. Ei, peraí, de onde eu venho não há escassez. Não há escassez, não importa os recursos humanos, a medida humana, o quanto se tem. Eu sei que lá é o mais que o bastante. Então Ele trouxe a verdade, a realidade dos céus, abundância. Andando mais um pouco, vê o oprimido, o opresso. Ei, no céu não há opressão. Você entende isso, querido? Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Querido, você tem a capacidade, você tem a autoridade. Primeiro nós temos que ser profeta para nós mesmos, queridos. A palavra tem que estar na sua boca. A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio. Da importância de você ter essa palavra guardada. Seja você passando por um vale, por uma adversidade, seja você no cume de uma montanha, você precisa guardar essa palavra no seu coração. O toque de Jesus devolve ao homem o que a dor havia roubado: dignidade, esperança e a vida. Não era apenas uma enfermidade física, era uma enfermidade da alma, queridos. Imagina você ser segregado da sua família, da sociedade. Acabou a vida. Você é um morto-vivo. Talvez você, por algum tempo, tenha vivido e orado, buscado a Deus por uma cura. Mas Deus quer fazer muito mais na sua vida. Um toque. Um toque. Um toque. Meu amigo, era impossível uma pessoa em sã consciência tocar no leproso. Interessante que Deus não apenas o cura, mas toca nele. Toca nele. Deus está falando: eu não quero saber do seu problema, eu quero saber da minha virtude em você. Como eu falei no início aqui, querido, mais do que a presença, é a manifesta presença de Deus. Deus está aqui, Deus está agindo, está operando em meu favor e em seu favor. O mundo rotula, o pecado condena, as pessoas se afastam, mas Jesus toca. Ele toca
o cansado, o ferido, o caído, o desacreditado e o enfermo. Poder não é o que Deus tem, poder é o que Deus é. Poder não é o que Deus tem, poder é quem Deus é. E eis que veio um leproso e o adorou. Olha o que o leproso fez. Ele não clamou a Deus, me cura. Ele o adorou. Como assim? O que fala mais alto dentro de você? É a dor? É a necessidade? É a enfermidade? Para ele era adorar. Ele adorou o Senhor. O Pai Nosso fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de todo e qualquer pedido, primeiro é a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Sabe, querido, nós temos que andar nesse fluxo, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero conhecer esses 3 meninos lá. O pessoal fala de Paulo, de João, mas esses 3 meninos, eu vou te dizer. O cara chega e fala, vou colocar vocês numa fornalha. Se você não adorar, vocês vão para a fornalha. Ele falou, olha, é questão de obediência e honra. Eu não vou desonrar o rei, mas eu não posso obedecer o rei. Então, é o seguinte, eu vou mandar aquecer 7 vezes essa fornalha e vocês vão ser jogados lá dentro. O rei, é o seguinte, se Deus quiser, Ele nos salva. Se Deus também não quiser, que propósito de Deus, seja de qualquer jeito, pode nos mandar para a fornalha. O sim ou não de Deus, não importa para nós. Que fé é essa? Que coisa mais linda, querido. Aí Deus abre o entendimento, os olhos espirituais de um homem natural, pagão, e fala, não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. O 4º homem está aqui, queridos. Ei, o 4º homem está na sua vida. O 4º homem está na sua vida. E no momento certo, aqueles que estão em sua volta vão ver que existe um 4º homem na sua vida. Como Deus abriu os olhos daquele homem, as pessoas que estão em sua volta estão falando, mas você serve a Deus, você está no culto toda terça-feira, você é dizimista, você é ofertante, você fala de Bíblia, olha seu estado, olha sua condição, olha como você está. Essa mesma pessoa vai poder dizer, grandes coisas o Senhor fez por você. Essa mesma pessoa vai testemunhar, querido. Foi o que ele falou, vai testemunhar. Ei, deixa eu falar para você nessa noite. Deus está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. É Ele que prepara uma mesa, é Ele que unge a sua cabeça e faz seu cálice transbordar. Você crê nisso? Amém? Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. O Evangelho é o Evangelho de boas notícias, meu amigo. E a boa notícia é que os céus estão abertos. E lá em cima tem cura. Ei, lá em cima tem cura, lá em cima tem bálsamo, lá em cima tem refrigério, lá em cima tem sono do justo, você dormir como em pastos verdejantes, não importa a tempestade, você colocar a cabecinha no travesseiro e falar, eu era para estar arrancando os cabelos, eu não vou arrancar não, porque já fiz implante, mas entendo, não, vocês arrancar o cabelo, entendendo? Mas deixa eu te falar, você está dormindo, o vento está batendo, não importa, eu sei em quem eu tenho crido. Querido, o bispo JB fala, quantas pessoas melhor do que eu e você partiram na pandemia? Quantas pessoas? Está todo mundo vivo aqui, amém? Olha para o lado aí, dá uma olhada, confere aí, por favor. Não tem plano B para a sua vida. Não tem plano B para a sua vida. Há um propósito em todas as coisas, querido. Caminha mais um pouco. Caminha mais uma légua. Persevera, prossiga, sabe, você chegou até aqui, você não tem o direito, não é nem de parar o arado, é não olhar para trás, não flerte com o seu passado, não flerte com o seu passado. Ei, eu tenho uma boa notícia para você, não olhe para o seu passado, o seu futuro não está lá, querido. Aquilo que você está vivendo hoje, é um testemunho que Deus está escrevendo. Você crê nisso? Hebreus 11:6 fala que, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê e que se aproxima dele, creia que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse leproso sabia disso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que buscam. Galardoador, querido, é presenteador. Deus gosta de dar presentes àqueles que buscam. Acredite, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé.
Todo mundo aqui tem necessidade, amém? Sai aí fora, todo mundo tem necessidade. Todos nós temos necessidade. Mas a necessidade não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé. Você quer atrair a atenção de Deus, querido? E o que é fé, pastor? Fé, querido, é você se mover em direção àquilo que você crê. Fé não é emoção, fé não é desejo, fé não é vontade. Fé é uma decisão. Fé é uma decisão. Não é como eu me sinto. Amigo, eu não venho para a igreja quando eu tenho vontade de vir para a igreja. Eu estava brincando com um cara esses dias, um amigo meu pastor. Eu falei, brother, culto, academia é igual culto. Está com vontade, vai. Está sem vontade, vai também. Quando você sai da academia, você fala, aquela endorfina, né? Você fala, que bom que eu vim, transpirei, suei, sabe, desopila. É igual aqui. Às vezes você chega aqui, querido, é igual um carro, com um tanque, sabe, já acendeu a luzinha lá da reserva. Aí você encontra um abençoado, cheio da graça, já dá uma boa noite, um abraço, você fala, que bênção. Você entra aqui, ouve o louvor, entendendo? Ouve um profético, palavra de oferta, a palavra, e aí você fala, você sai daqui com o tanque cheio, não tem jeito. Porque a fé vem pelo ouvir. Então não é o quanto eu tenho vontade, é o quanto eu preciso estar aqui, querido. Eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso me conectar com as pessoas certas, com ambientes certos. Não ande solto aqui dentro, não ande solto. A palavra de Deus fala que o solitário busca seus próprios interesses. Tem pessoas que estão aqui dentro, nunca foi num gabinete pastoral, não sabe o que é academia das ações, não sabe o que é um grupo de comunhão. Você tem que estar linkado, como um ramo numa videira, queridos. O bispo fala que todos nós estamos num processo. Agora tem níveis de processo. Deus quer que você seja aprovado nesse nível que você está, porque Ele quer levar você para um outro nível de processo. Amém? E você vai vencer isso aí. É necessário que você passe por algumas coisas. É necessário. Deus não criou filhos para dentro de uma redoma, para falar, tadinho, não vai tomar sol, não vai tomar chuva, tadinho, não vai cair. Não, não, querido. Deus quer filhos maduros, filhos, sabe, teleios, ruiós, homens maduros, mulheres maduras, e isso é necessário o processo. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não é porventura se você passar, se por acaso você passar, ei, você vai passar. Que palavra dura é essa, pastor? É a palavra de Deus. Eu sei o que eu vivi para chegar até aqui. Eu sei o que eu vivi para chegar até aqui. E eu creio que você tem uma história para contar também. Mas uma coisa eu sei, antes mesmo de conhecê-lo, ele já cuidava de mim. Tem alguém aqui nessa noite, amém? Ei, tem alguém aqui nessa noite? Antes mesmo de você se virar para ele, já estava virado para você, de braços estendidos para você, guardando você do inimigo e guardando você de você mesmo, das suas escolhas precipitadas, da sua ansiedade, da sua inquietação. Deus não tem plano B para ninguém aqui, queridos. A pergunta que você está vivendo, que você tem que fazer, daquilo que você está vivendo hoje, Senhor, qual o propósito? Onde é que está Deus nisso? Pai, essa enfermidade é para a exaltação do Teu nome. Completa esse testemunho na minha vida, Senhor. Completa esse testemunho na minha vida. Eu quero ser aquele que vai falar, ei, eu já passei por isso. Eu tenho cicatrizes, eu tenho insígnias. Eu não vou falar para você de um filme que eu assisti, de um livro que eu li. Não, eu vou falar da minha vida. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Amém? É isso que Deus quer. Hebreus 4,16 fala, acheguemos, olha o convite, chegue, portanto, confiadamente. Ei, você não pode chegar ao trono da graça de qualquer jeito. Você tem que chegar com confiança. Tem algumas pessoas que vêm com aquela conversinha para você, lero, né? Você já fica olhando assim, fala, está desconfiando de alguma coisa aí. Não, meu amigo, você pode chegar com confiança ao trono da graça. É aí que ele fala, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus não chega atrasado. É em ocasião oportuna que vai chegar o seu socorro. Acredite, as coisas de Deus têm o seu tempo e seu modo. Repita comigo, as coisas de Deus tem seu tempo e seu modo. Não é o seu tempo, não é o seu modo. Tem alguém aqui nessa noite, amém? Não tente humanizar ou mover o poder de Deus, que é sobrenatural e sem limites. A fé não é pautada em como eu me sinto. Fé é viver e crer na verdade, apesar de como eu me sinto. E logo
ficou curado. Talvez você ache que não, mas os grandes homens de Deus foram grandes porque eles decidiram crer naquilo que a palavra fala. Cristo em nós, a esperança da glória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, há uma jornada aqui. Sabe, quando você descobre por qual razão você nasceu, e todas as coisas que você vivenciou até chegar até aqui, e você sabe que a mão dele estava sobre você. Todas as dores, todas as renúncias, todos os abusos, todas as traições, toda a solidão, toda a incompreensão da sua vida. Deus pega tudo isso, põe dentro de um liquidificador celestial, bate e fala, vou bater mais um pouco, até ficar doce, saudável. Agora está na hora de você beber, que é o propósito, querido. É isso que ele vai fazer, vai trazer significado a tudo que você tem vivido. Bem-vindo, esse é o Evangelho de Deus. Deus quer manifestar a glória dele em quem? A palavra de Deus fala que a criação aguarda ardentemente a manifestação de quem? Minha, fala para você, minha. Aguarda a minha manifestação. Tira do plural, fala, aguarda a minha manifestação. As pessoas estão aí fora aguardando a minha manifestação. Porque, ei, você não foi chamado para ter uma experiência com Deus. Você é um homem ou uma mulher para ter experiências com Deus. Quer ter experiências com Deus? Ele vai te dar experiências. Davi era um homem que tinha experiências com Deus. O Deus que me livrou do urso, me livrou do leão, vai me livrar desse filisteu. Isso é experiência, querido. Daquilo que você já viveu, você sabe quanto ele é fiel na sua vida. Não se atemorize. Ei, o bispo também fala que na vida nós podemos até nos abater, mas se prostrar é uma decisão. Se prostrar é uma decisão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido, é necessário, nós pedimos esse revestimento. Tem momentos da vida que as coisas acontecem e nos pega de surpresa. E nós não entendemos, compreendemos o que está acontecendo. Mas nós temos que ter, diante de toda e qualquer circunstância. Isso não é ladainha, isso não é religião, isso é relacionamento, querido. 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Aquele Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que olha para você e chama você pelo seu nome. Conhece o seu deitar e o seu levantar. Antes da palavra chegar aos meus lábios, Ele conhece. Ele prescruta o meu coração. Que coisa mais poderosa, querido. Um Deus que se inclina para ouvir o meu... A palavra salmista fala, clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem que parar, ficar o dia inteiro ruminando essa palavra, querido. Um Deus Todo-Poderoso se inclina, Rangel, para ouvir o meu clamor. E Ele fala, tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Talvez você está vivendo isso nesse exato momento. Você está dentro de um lago terrível, de um charco de lodo. O que é isso? Você não consegue se mexer. Você não prospera, você não rompe. Você não acha saída. É muito esforço para pouco resultado. Ele mesmo fez a leitura da vida dele. Tirou-me meus pés de um lago terrível, de um charco de lodo. Agora vem a história boa, vírgula. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Ei, Deus está colocando seus pés sobre uma rocha. E firmando os seus passos. Querido, quando você está firmado na rocha, vem a tempestade, vem a má notícia, vem o dia mau, mas você está firmado na rocha. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tudo que Deus quer é que você possa falar essa frase, sabe, com empoderamento, com autoridade e com propriedade. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus da igreja, não é o Deus do bispo JB, não é o Deus do pastor Sandro. Não. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aquele que faz infinitamente mais, tudo que eu possa pensar ou imaginar. Querido, isso que você está vivendo hoje vai ser uma história para você contar. E eu sei que história só é boa depois de contada. Eu sei que você está no processo ainda, está em trânsito. O bispo falou agora, há uns 15 dias, que Deus tirou o pessoal do Egito, passou pelo deserto, e a promessa era a terra prometida. No Egito, menos que o bastante.
menos que o bastante. Necessidade. No deserto, o bastante. A medida do dia. Só o maná. Deus não quer que você viva menos que o bastante e nem o bastante. O propósito de Deus é levar você para uma terra prometida. Do mais que o bastante. Eu não estou falando financeiramente, também. O que eu estou falando é de paz. O mais que o bastante de energia, de alegria. Meu amigo, quando eu acordo de manhã, eu falo, Senhor, olha, sem inveja santa aqui, tá? Eu tenho 61 anos, mas eu me sinto com 40. Eu estou igual o Caleb. Amigo, eu fiz exame hoje, eu fiz um check-up do coração hoje, não sei se você já teve a oportunidade de ver, quem já viu isso? Está o cardiologista lá, ele falou, isso aqui é o seu ventrículo esquerdo e o seu ventrículo direito. Meu amigo, o sangue entra por um e sai pelo outro. Um fecha, o outro abre, É uma bomba, o coração é bomba. E se eu ouvir de um médico falar, olha, está tudo bem com você. Seu organismo, seu sangue, suas artérias, suas veias, não corresponde à sua idade. Ah, meu amigo, eu falei, Senhor, é Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso falar isso com autoridade, porque o meu pai, morreu aos 26 anos com problema cardíaco. Você não sabe a importância que isso tem para mim. O irmão do meu pai morreu aos 28 com problema cardíaco também. A minha mãe, a preocupação dela era eu chegar aos 30 anos. Mas no dia que eu vi essa palavra, e fala que Abraão morreu numa velhice ditosa. Moisés morreu numa velhice ditosa. Eu falei, que na minha hora não vai ser assim também? Eu falei, Senhor, eu quero ter uma... Acabou esse negócio de morte prematura na minha família. A partir de mim vai ser escrita uma nova história. Eu já oro pelos meus filhos. Está ali minha filha linda e maravilhosa ali, ó. Meu filho já tem 30 anos e meu neto. Eu falei, já oro por ele. Acabou essa história de morte prematura na família. Você imagina, minha preocupação aos 20 e poucos anos. Eu tinha uma sentença sobre mim. Querido, mas Deus faz tudo novo. Que você seja profeta para você. Senhor, eu sou sadio, eu sou são, eu vou viver muitos anos sobre a face da terra. E o Senhor vai me dar uma velhice ditosa. Velhice ditosa é velhice plena, querido. De vigor, de tenacidade, de energia. Deus precisa que você esteja bem fisicamente, que você esteja bem da sua alma, do seu espírito, para tudo que você tem que desfrutar, que Ele tem para você ainda. Você entende isso, igreja? Sabe, as viagens que você vai fazer, os locais que você... Deixa eu te falar uma coisa para você. O seu nome está sendo falado em lugares que seus pés não pisaram ainda. Ei, o seu nome está sendo falado onde seus pés não pisaram. Tem chaves que vai chegar nas suas mãos, queridos. Tem procuração que vai chegar nas suas mãos. Tem documentos de propriedade de imóvel que vai chegar nas suas mãos. Deus precisa que você seja uma voz ativa, manifestando a glória dEle. Alguém que tem uma história para contar, que tem cicatrizes, mas tem patentes. Eu sei que eu posso mais. Eu posso ir muito mais. Aquele que me trouxe até aqui vai me levar muito mais além. Porque a boa notícia é que não diz respeito a quem você é. Não é porque você é bonzinho, não é porque eu tenho título de pastor, que eu tenho... Não é isso não. É quem Ele é. No dia que você entender o quanto você é precioso, o quanto, sabe, ele tem ciúme de você, o quanto você foi caro o seu resgate. Eu falei sobre isso aqui. Você foi sequestrado. O inimigo foi lá e sequestrou você por causa de Adão. Levou você para um cativeiro. Tirou sua liberdade, privou você de toda a sua herança. Aí Deus falou, ei, vou mandar agora o Adão maior. O Adão que vai pagar com a vida. Você foi pago, o seu resgate foi caro. Deus, para tirar você do cativeiro que você estava e que eu estava, foi muito caro. E a palavra de Deus fala, ei, Ele nos libertou para nós vivermos em liberdade de vida. Qual vida? Abundante. Ele não fala qualquer vida, mas uma vida abundante, não sem dificuldades, não sem intempéries, não sem resistência, não sem oposição, faz parte da vida, querido. Deus está escrevendo uma história, então não se olhe de forma de cima, sabe, acabou tudo, essa doença, esse laudo, o diagnóstico diz isso, como assim? Deus tem plano A sobre a sua vida ainda, acredite nisso, e meu tempo já está acabando, melhor já acabou. Sabe, aquele homem como leproso,
sabia que a esperança estava diante dele. Mas havia uma dúvida no coração daquele homem. Se tu quiseres. Será que essa é a sua dúvida nessa noite? Será que Deus quer que eu prospere? Será que Deus quer que eu seja saudável? Será que Deus quer que eu tenha uma saúde emocional? Uma saúde espiritual? Que eu não seja movido por desejos, por sentimentos? Sabe, que eu não me envergue diante de notícias, das emoções. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração. Sai disso, sai disso. Eu costumo falar que o homem de Deus, a mulher de Deus tem 3 filtros. O filtro é palavra, princípio e propósito. Palavra, princípio e propósito. O seu filtro é esse. Porque o site que você acessa é aquele de lá. Então, está de acordo com a palavra? Está de acordo com os princípios de Deus? É propósito de Deus isso na minha vida? Não importa a circunstância, fique em paz, querido. Quando você tem a certeza dessas 3 respostas, fique em paz. Deus está construindo um testemunho, e o seu lugar é aqui em cima, dando esse testemunho. Ei, o seu lugar é aqui em cima. Pastor Paulo Mota, eu preciso falar o que Deus fez na minha vida. Eu preciso falar aos 4 cantos, porque eu sei que foi Ele, foi a boa e generosa mão dEle sobre a minha vida. Talvez você está aqui orando por alguém da sua família, meu amigo, Deus está lá, Deus está alcançando, Deus está agindo nesse momento. Porque desde a antiguidade, desde quando, pastor? Desde a antiguidade, nunca se ouviu, nem se viu um Deus como nosso Deus, que trabalha em nosso favor. Eu vou descansar hoje à noite, eu vou dormir, eu não vou ficar o tempo todo ligado, preocupado com isso, com aquilo na minha vida, mas Ele não. O guarda de Israel não dorme e nem toscaneja. Os olhos dele estão continuamente em ti, queridos. Você não está abandonado, largado ao acaso, às condições climáticas, às condições de governo, de política, econômica. Não. Existe um pensamento, existe uma mente, existe um desenho, um modelo que Deus escreveu para você. No dia que eu entendi que a palavra de Deus fala que os meus dias estão escritos no livro dele. Você acha que Deus escreveu qualquer coisa a seu respeito? Os seus dias estão escritos no livro dele. Tem próximos capítulos. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Vamos colocar de pé. Você tem que entender que você nasceu com um propósito. Há um desígnio, há uma razão por que você nasceu. E a razão, querida, é você ter experiências com Ele. Você não vai sair de qualquer forma se você passar pelo vale. Você não vai sair de qualquer forma se passar pelo fogo, se passar pelas águas. Ei, se passar, você não vai ficar aí. Deserto não é o lugar para você armar a tenda, queridos. É lugar de transição. Eu sinto no meu coração aqui que Deus quebrando cativeiros, queridos, da incredulidade, da dúvida, como aquele leproso, trazendo você para esse lugar da firmeza, da fé, da certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sabe, Deus nos chamou um dia e falou: Sandro, eu quero acordos internos com você. Faça acordos internos nessa noite com Ele, você e Ele. Abra teu coração nessa noite. Se você se acha fraco, o Senhor me fortalece, renova minhas forças, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Eu quero ser cheio da tua graça, cheio do teu poder, Pai, aquele que não se abala por más notícias, porque eu sei que tem capítulos ainda para a minha vida. Você não vai poder dizer outra coisa: grandes coisas fez o Senhor por mim. Sim, grandes coisas fez o Senhor por mim. Quando o Senhor mudou a minha sorte,
Essa vai ser a palavra dos seus lábios. Quando o Senhor mudou a minha sorte, eu estava como quem sonha. A minha boca se encheu de riso e os meus lábios de um novo cântico. Tem um cântico que você não cantou ainda. Tem um cântico que você não conhece ainda, mas Ele vai colocar nos seus lábios. Tamanho gozo, tamanha a alegria. Ei, você não vai lembrar do tempo da dor, porque você vai estar cheio da graça, cheio da virtude, cheio da bondade, da benignidade do Senhor. Deus quer levar você para esse novo lugar, queridos. Novos desafios, sim. Novos embates, sim. Para esse novo tempo, essa nova estação. Receba nessa noite o frescor dos céus. Receba o bálsamo dos céus. A palavra que eu tenho para algumas pessoas aqui é que Deus está trazendo um tempo de favor e frescor. Escute isso. Favor e frescor sobre a sua vida. Você vai sentir um refrigério, um bálsamo sem igual. Essa leveza. Saber que a sua vida não está em suas mãos, que os seus dias estão contados na palma da mão dele. E ele fala para você: quem te arrebatará de mim? Deus tem ciúme de você, querido. Tudo que você tem vivido, Deus está transformando num grande e maior testemunho. Pai, eu te louvo e te agradeço por esta noite, pela tua palavra, Pai. O Senhor é o mesmo, Pai, que tocou naquele leproso, Pai, aquele homem impuro, aquele que ninguém queria tocar, ninguém queria abraçar. O Senhor não apenas o curou, mas o tocou. Aonde era ferida, aonde era dor, aonde era lágrima. Oh, Pai, a tua palavra diz que o Senhor colhe cada uma das nossas lágrimas no teu odre. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que se compadece, como um pai se compadece do filho. Põe a mão no teu coração nessa noite, querido. Receba a virtude dos céus. Receba a cura dos céus. Cada artéria, cada veia, cada célula do seu corpo, cada órgão, ei, da cabeça à planta dos pés, como se arranca, escute isso, como se arranca uma erva daninha da terra. Deus está arrancando pela raiz. Ei, é pela raiz, para não dar frutos. Deus está arrancando todo o mal do teu corpo, todo o mal físico, toda enfermidade, toda doença. Você vai ter uma força, um vigor, uma tenacidade, uma energia que você vai, é fora do comum, igreja. É o que Deus está fazendo nessa noite. Não é questão de suplemento, não é questão, não. Vai além do seu cuidado. É a virtude dos céus. É a boa e generosa mão dele agora, escaneando todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Os teus sonhos, os teus desejos, as tuas emoções, as suas vontades. Deus está trazendo saúde. O Jeová Rafá visita você nessa noite. E você vai ter uma visitação, escute isso. Sonhos, visões, uma percepção que você nunca teve. Você vai ter a luz do dia, uma percepção. Ei, eu estou falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Você vai ter uma percepção da presença como nunca antes. E você vai sentir a boa e generosa mão, aquela mão suave tocando em você. Receba nessa noite toda a plenitude, toda a completude sobre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Enche o teu coração de gratidão. Adore a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo nessa noite, e por tudo que Ele ainda vai fazer em você e através de você, porque coisas maiores, coisas melhores ainda estão por vir, em nome de Jesus. Você crê nisso? Exalte a Ele, glorifique a Ele. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh,
Duas coisas que eu gostaria de enfatizar de tudo que o pastor Sandro ministrou, e eu tenho certeza que você se apropriou da palavra que ele liberou. Primeira coisa é que aquele leproso, ele estava no lugar certo. Ele poderia estar em vários lugares, mas ele estava no lugar certo, no pé do monte, porque ele sabia que Jesus ia descer do monte. Eu quero dizer para você que Jesus está descendo o monte, você está no lugar certo. Aqui o culto Souza é o pé do monte, onde você vai viver o seu milagre. Aqui é o pé do monte, onde Jesus vai tocar em você, e você vai ser restaurado dessa lepra em nome de Jesus. E a segunda coisa, apesar de toda dúvida, ele tinha uma certeza, parece até contraditório. Ele não sabia se Jesus queria, mas ele tinha certeza que Jesus podia. E estou aqui para dizer para você que Jesus pode qualquer coisa. Jesus pode mandar o câncer embora, Jesus pode mandar o Alzheimer embora, Jesus pode fazer paralítico levantar, cego enxergar, surdo ouvir. Jesus pode, e o melhor de tudo, você tem que entender, Ele quer fazer isso na sua vida. E como o pastor Sandro pregou, você vai ser o próximo a subir aqui e contar o seu milagre. Você vai ser o próximo a contar a sua bênção financeira. Você vai ser o próximo a receber a sua bênção da cura. A equipe vai estar se posicionando aqui. Nós iremos orar por você. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse mês vai ser o mês onde você vai experimentar seus maiores milagres. Não importa o que vai vir, não importa o que está acontecendo, o tumor vai secar. Eu quero dar uma ordem: todo câncer, todo tumor, seque-se agora em nome de Jesus. Você que está fazendo quimioterapia, eu vi o pedido na internet. Eu quero potencializar toda a medicação com o toque do céu sobre essa medicação, e você vai ser totalmente curada em nome de Jesus. Quero declarar que enfermidades desapareçam e que você venha experimentar a boa mão do Senhor tocando no seu corpo, tocando a sua alma e tocando o seu espírito. E eu quero declarar que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua família e sobre a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.